Pasta 3. Capítulo 3. Mentes despreparadas. Um mundo incompreensível. Choramos ao nascer, sem compreender o mundo em que entramos. Morremos em silêncio, sem entender o mundo do qual saímos. A brevidade da vida é espantosa e os fenômenos que a envolvem são admiráveis. No entanto, poucas pessoas prestam atenção ao curto parêntese do tempo em que vivemos. Toda vez que assisto a um filme produzido há décadas, me pergunto quantos atores e atrizes ainda encenam sua vida no palco do tempo? Eles estão na tela, ativos, agindo, mas vários foram silenciados na vida. Se treinássemos nossa psique para perceber a fragilidade e temporalidade da existência humana, gastaríamos menos tempo com bobagens, frustrações, decepções, atritos. Gastaríamos mais tempo aproveitando cada hora como se fosse um momento eterno. Não há estatísticas nessa área, mas provavelmente utilizamos metade de nosso tempo com preocupações débeis e pensamentos inúteis. Ricos e miseráveis têm coisas em comum, e uma delas é que todos são pobres no banco do tempo. Por mais prolongada que seja a sua vida, ambos têm pouco estoque de tempo para viver. No banco de tempo, entre aspas, a conta sempre é baixíssima, ainda que se viva 100 anos. Todo aniversário é motivo para nos alegrarmos, mas também para nos questionarmos. Que capítulo escrevemos no ano que se passou? Que oportunidades aproveitamos para aprofundar relações? Irrigamos nossos sonhos ou cultivamos pesadelos? Como está a nossa qualidade de vida? Se fizermos essa contabilidade, dificilmente não estaremos em débito com nós mesmos. A vida é um sorvete de morango. A vida passa como um sorvete de morango que se derrete no verão. Se não formos inteligentes sob o calor do tempo, as gotas de sorvete cairão no chão e aproveitaremos pouco do seu conteúdo. Muitos empresários, economistas, advogados, médicos são ótimos para ganhar dinheiro, mas não têm tempo para desfrutar do prazer da existência. Tiveram sucesso no colateral e falharam no essencial. O sucesso é mais difícil de trabalhar do que o fracasso, e o maior risco do sucesso é a pessoa esquecer-se de si mesmo, ser uma máquina de atividade. Estou sempre repensando minha agenda para não cair nessa armadilha. Ainda ontem eu era um menino brincando, correndo pelas ruas, fazendo festa com os amigos. Hoje já vivi pelo menos 2/3 de minha existência. O tempo passou. Que tipo de cuidado eu e você exercemos a favor de nossas vidas? Você não tem a sensação de que dormimos e acordamos com essa idade? No último capítulo, estudaremos a ansiedade coletiva na era moderna e entenderemos por que, apesar de vivermos mais que os antigos, quase o dobro do tempo que os gregos e romanos, no auge da Grécia e de Roma, temos a impressão de que a vida passa numa velocidade assombrosa. Mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, alteramos o ritmo de construção de pensamentos e toda a cadeia de percepção. Escrevemos milhões de livros sobre o universo físico e biológico, mas, como disse, sabemos pouquíssimo sobre nós mesmos, sobre o pequeno, entre aspas, e infinito mundo que nos torna seres pensantes. Aprender a nos interiorizar, rever nossa qualidade de vida e a maneira distorcida como percebemos a existência é fundamental para treinarmos o eu a dilatar a percepção do tempo e irrigar o prazer de viver.
Assim poderemos observar, absorver e nos encantar com milhões de itens que estão diante de nossos olhos e que não fotografamos de maneira plena, do sorriso de uma criança ao olhar de um idoso. Alguns engolem o alimento físico sem saboreá-lo, e a maioria ingere os nutrientes psíquicos rapidamente, sem digeri-los. Muitos pais conversam bastante com seus bebês quando eles ainda não falam, mas é estranho, calam-se quando eles crescem e aprendem a falar. Não expandem o tempo com eles. Não me refiro ao tempo quantitativo, e sim ao tempo qualitativo, aquele em que se faz do pouco muito. Pais que são manuais de regras do que é certo e errado não treinam se soltar, brincar, dialogar, abrir sua história para seus filhos conhecerem os mais importantes capítulos de sua vida. Desculpem-me, mas um manual de regras é bom para consertar máquinas e, no entanto, completamente insuficiente para educar seres humanos. Ferramentas para dilatar, entre aspas, o tempo e a juventude da emoção. Primeiro, ser um eterno aprendiz. Todo o conhecimento que adquirimos nas escolas ou universidades deveria reforçar os pilares da serenidade e da humildade, e não da autossuficiência. O orgulho pode não apenas destruir a relação com os outros, mas a saúde psíquica e a inventividade de seu portador. O orgulho engessa a psique, torna o orgulhoso grande em autoritarismo, mas pequeno em criatividade. A humildade irriga a inteligência, faz de cada dia um mundo de oportunidades, de cada momento uma nova página da existência. Segundo, aguçar a curiosidade. Todas as informações que obtemos nas atividades profissionais deveriam nos convencer de que cada resposta é o começo de intermináveis perguntas. A curiosidade é um fenômeno simples, aparentemente ingênuo, mas fundamental para um pensador. É um dos primeiros processos que aparecem nas crianças e um dos que mais rápido desaparecem nos adultos. A curiosidade excita a perspicácia do eu e abre o leque da mente para ver mais profundamente e chegar mais longe. Todos os líderes que abortaram a curiosidade paralisaram sua inteligência e destruíram sua liderança. Terceiro, ser um eterno aventureiro. Os desafios e dificuldades que atravessamos deveriam nos transformar em seres humanos ousados e vibrantes, e não em pessoas entediadas. Dificuldades e desafios sempre nos acompanharão. Alguns serão insuperáveis, e diante deles devemos aceitar nossas limitações, pois não somos deuses. Outros serão superáveis e outros ainda suportáveis. Mas, apesar da imprevisibilidade da agenda existencial, das lágrimas derramadas pelo caminho, das angústias na trajetória, o eu deve treinar ser um eterno aventureiro. Caso contrário, abre as portas para o desânimo, e o desânimo para o pessimismo, e o pessimismo para a depressão. O desânimo se traduz pela perda da capacidade de explorar, arriscar, conhecer novos caminhos. Quarto, ser um grande sonhador. Os sonhos excitam as ideias do pensador, animam o abatido, encorajam o derrotado, promovem a inteligência dos adolescentes. Todo ser humano, dos intelectuais aos estudantes, deveria ser um idealista, um exímio sonhador. Para isso, faz-se necessário libertar o imaginário e colocar-se como uma criança diante dos mistérios que cercam a vida.
Os sonhos avivam o sabor da existência, tornam as crises mais suaves e as perdas menos ácidas. Mas jamais devemos nos esquecer de que os sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são intenções superficiais. Quem treina ser um eterno aprendiz, aventureiro e sonhador, jamais envelhece psiquicamente e jamais perde sua inventividade, ainda que o corpo traga as marcas do tempo. Infelizmente, estudamos em escolas intermediárias, frequentamos a universidade, adquirimos certificados e, por fim, nos diplomamos, mas não entendemos que há uma outra escola na qual jamais deveríamos nos diplomar, a escola do treinamento psíquico, a escola da existência. Entre os riscos dessa formatura, entre aspas, está o cárcere da rotina, da ansiedade e do autoritarismo. Veja as consequências. Despreparados para exercer o poder. Há pais que, diplomados na escola da existência, jamais admitem ser criticados por seus filhos. Contraem a arte de pensar deles. Em vez de elogiar o questionamento de suas crianças, expressam de múltiplas formas. Entre aspas, calha a boca, menino ou menina. Se os filhos apontam com educação um erro dos pais, por que não acatá-lo e pedir desculpas? Pais que pedem desculpas aos filhos ensinam-nos a reconhecer seus erros e a se desculpar. Não há pais perfeitos, mas muitos querem sê-lo, são inatingíveis. Não educam a emoção de seus filhos, não se humanizam para que seus filhos sejam humanizados. Há professores que, ao serem questionados por seus alunos, sentem-se desacatados, dizem agressivamente, entre aspas, você não entende nada, respeite-me. Silenciam a voz, destroem a ousadia, a expressão do pensamento e a capacidade deles de pensar antes de reagir. Formam servos e não pensadores. Professores brilhantes valorizam o debate e, acima de tudo, não têm medo de se colocar como aprendizes perante seus alunos. Há médicos, clínicos, psicólogos e psiquiatras que também não admitem ser contestados por seus pacientes, não aceitam que discutam um diagnóstico, condutas técnicas. São deuses tratando de seres humanos. Não sabem se colocar no lugar deles, valorizá-los e entender o drama que solapa seu psiquismo. O questionamento de um paciente deveria ser valorizado e incentivado, pois reflete um grito em favor da vida, um fôlego intelecto-emocional de quem quer lutar por ela. Há executivos que não podem ser interrogados por subalternos, por sentirem sua autoridade machucada. Não exploram a inteligência deles, não incentivam a determinação e a inventividade. Sufocam mentes, asfixiam a liberdade. Querem o sucesso da empresa, mas falham em estimular mentes livres e criativas. Não sabem que um grande líder torna os pequenos grandes. Quem usa o poder para dominar as pessoas não é digno desse poder. Um eu maduro usa o poder para libertar os outros e não para aprisioná-los. Quem usa seu conhecimento para diminuir os outros não é digno da sabedoria. Um eu treinado usa o saber para provocar e promover a inteligência dos outros, e não para se autopromover. Cada ser humano é um mundo a ser descoberto. Os sábios têm consciência do quanto não sabem. Os destituídos de sabedoria têm consciência apenas do quanto sabem. Os sábios compreendem que o mundo de fora é complexo, mas que o mundo psíquico é insondável.
Quem pensar minimamente sobre como funciona a mente humana ficará perplexo. Nunca mais será o mesmo. Terá mais condições de respeitar quem pensa diferente, ainda que esses pensamentos sejam considerados incoerentes ou irracionais. Não faço um mero discurso retórico quando digo que cada ser humano possui uma mente tão fascinante que não é mais um número na multidão, mas uma estrela no teatro da vida. É o que convictamente pensa. À luz do funcionamento da mente, um mendigo e o presidente de uma nação têm a mesma complexidade. Um trabalhador braçal que vive em pleno anonimato e um ator de Hollywood que vive em pleno estrelato possuem a mesma sofisticação intelectual, mas, infelizmente, fazemos inúmeras distinções entre os humanos. Quem gravita na órbita de uma celebridade não conheceu sua própria complexidade. Admirar os outros pode ser útil, porém supervalorizá-los é inútil, ou pior, pode ser destrutivo, pois nos diminui, contrai nossa inteligência e nos faz perder a identidade. Pensamentos para refletir. Não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Comédia e drama, sorriso e lágrimas, aplausos e vaias, alternam-se na vida de qualquer um, sejam psiquiatras e pacientes, generais e soldados, intelectuais ou iletrados. O importante não é atravessar o caos, mas transformá-lo em oportunidade criativa. Muitos não se interiorizam porque têm medo de encontrar suas mazelas, descobrir suas fragilidades, desvendar seus medos, reconhecer sua insensatez, descortinar suas loucuras. Quem quer se conhecer precisa, em primeiro lugar, ter coragem para ser o que sempre foi, apenas um ser humano, e como tal, imperfeito e mortal. Os conformistas não sabem que a autopiedade é uma masmorra psíquica que asfixia o prazer, amordaça a liderança do eu e bloqueia a excelência intelectual e emocional. Quem se conforma com suas mazelas e tem dó de si mesmo, nunca assume suas falhas, não luta pelos seus sonhos, constrói seus alicerces psíquicos no vazio, não cresce diante da dor, nem se fortalece perante as derrotas. Há mais conformistas na sociedade do que imagina na nossa psicologia. Se as pessoas nos abandonarem, a solidão será amarga, mas tolerável. No entanto, se nós mesmos nos abandonarmos, ela será quase insuportável. Os que não procuram se conhecer vivem a pior das solidões. Serão sempre estranhos para si mesmos, forasteiros em sua própria casa. Não é possível desvendar as funções surpreendentes da inteligência sem explorar nossa psique. Quem quer conquistar um grande amor tem de reciclar seu ciúme e superar sua insegurança e seus maneirismos. Quem deseja ser um excelente estudante e um brilhante profissional precisa sacrificar alguns momentos de lazer, abandonar sua preguiça intelectual e contrair seus conformismos. Não há escolha sem perdas. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante não estará apto a conquistar o essencial.